você crê, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo capítulo 20. Verso de número 1 ao número 6. Se você quiser, você pode acompanhar nos telões. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Repita comigo assim: zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amados, essa palavra certamente é uma palavra muito difícil de se pregar. E essa semana o Senhor falou comigo sobre os ídolos que ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas. Imediatamente, quando nós pensamos em ídolos, nós, como um povo cristão, evangélico, nos arremetemos à lembrança de imagens de escultura, imagens de cerâmica, enfim. Mas quando Deus nos fala a respeito de idolatria e de ídolos, Ele não fala a respeito apenas de imagens de escultura, de deuses estranhos ou de deuses pagãos. Quando Deus nos fala sobre idolatria, Deus nos fala a respeito de tudo aquilo que toma a centralidade de Deus nas nossas vidas. Êxodo capítulo 20 fala a respeito dos 10 mandamentos. E Deus disse nesses mandamentos para não terem outros deuses além dele e nem se curvar diante desses deuses. De forma alguma que desses deuses poderiam ter imagem de alguma coisa do céu, da terra ou no mar. E eles não deveriam se curvar e nem os adorar. Só que quando lemos a história da Bíblia, quando oremos principalmente o Antigo Testamento, nós vemos constantemente o povo sendo tentado a adorar outros deuses estranhos. Constantemente o povo colocou ídolos no lugar da centralidade de Deus. Deus perdeu o seu lugar muitas vezes para ídolos pagãos, para deuses estranhos. Quando o próprio Moisés estava no Monte Horebe 40 dias e 40 noites buscando ao Senhor, o povo impaciente por esperar Moisés voltar, convence Arão, um grande homem de Deus, a derreter ouro que eles haviam recebido na saída do Egito e construíram um bezerro de ouro. Quando Moisés desce do Monte Horebe com as tábuas da lei, ou seja, com os 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus, Moisés quebra as tábuas, porque ele vê a adoração a um Deus pagão, a um Deus estranho. Então, o ser humano, constantemente, ele é levado à sua naturalidade, à sua carnalidade, a levantar deuses estranhos que tomam o lugar de Deus. O ser humano com facilidade levanta ídolos em seu coração. E no verso de número 5 a Bíblia diz: Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Essa palavra zeloso no hebraico é a palavra caná, que significa ciúmes. Então, quando Deus diz que Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento. Em outro texto em Deuteronômio, Deus diz por 2 vezes: Não façai outros deuses diante de mim, porque eu sou um Deus zeloso. Sim, eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus que tem ciúme daquilo que me pertence.
e nós somos o seu povo, e por isso Deus não divide a sua glória com ninguém. E no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Vocês estão comigo? Amém, amados? Deus, ele não deseja que o amor que nós temos por ele seja compartilhado com outro alguém ou com outra coisa. Imagine você sendo casado e a tua esposa começa a querer compartilhar do amor que te pertence, que ela jurou no altar apenas entregar a você, começar a entregar esse amor a outro alguém, ou vice-versa. Você teria ciúme, eu teria ciúme, nós não aceitaríamos. E da mesma forma Deus não aceita que nós venhamos dar o amor que pertence a Ele a outras coisas, a outras pessoas. Por isso Deus, nos seus mandamentos, Ele diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É um amor completo, é um amor que não pode ser dividido com ninguém, e esse é o primeiro mandamento. Jesus resume os 10 em 2: ame ao Senhor teu Deus com todas as suas forças e ame o seu próximo como a si mesmo. E Deus começou falando comigo essa semana a respeito de uma frase que Ele colocou no meu coração, que dizia, que eu escrevi essa frase, se eu não me engano até postei, que dizia: a orfandade gera ídolos com facilidade. Ídolos entram em evidência, eu acho que o microfone está muito alto, ou o meu retorno. Ídolos entram em evidência quando nos falta reverência com aquilo que é sagrado. E quais são os ídolos desse tempo? Como eu disse, de maneira comum, no contexto evangélico, nós não temos problemas com adoração a imagens de escultura. Todavia, idolatria não é apenas sobre imagens de escultura, mas é sobre tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. E nesse tempo, o humanismo tem nos levado a cair em idolatria, quando o homem está no centro de todas as coisas e não Deus no centro de todas as coisas. O teocentrismo nos diz sobre Deus no centro de todas as coisas. O humanismo nos fala sobre o homem no centro de todas as coisas. E quando o homem se coloca no centro de todas as coisas, ele começa a adorar um outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Muitas pessoas têm se deixado levar pelas suas próprias emoções e têm colocado a sua emoção como lugar central da sua vida, como controle geral da sua vida, e não a Deus como aquele sendo o único que é digno de adoração sobre a tua vida. Pessoas são constantemente levadas a adorar outras pessoas, a adorar as suas emoções, dinheiro, trabalho, empresa, filhos, esposa, marido, pais. A idolatria acontece quando nós nos prostramos diante de qualquer coisa, de qualquer alguém que tome a centralidade de Deus e o amor de Deus nas nossas vidas, o amor a Deus nas nossas vidas. Por isso, amados, você vai ver em poucos momentos a Bíblia falando no Novo Testamento sobre adoração a ídolos. Você vai ver Jesus não fala sobre adoração a ídolos. Você vai ver Paulo falando em Coríntios, mas Jesus não fala sobre adoração a ídolos. Só que o próprio Cristo também foi tentado pelo próprio Satanás a se prostrar diante dele e diante daquilo que ele tinha para entregá-lo. Mateus capítulo 4, verso 8 ao 10, diz assim: quando Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado no monte da tentação, Mateus 4, 8 diz assim: em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhes darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente
a Ele. A espécie, o tipo de tentação que Jesus recebeu, não foi para adorar uma imagem de escultura. Satanás não colocou uma imagem de escultura diante dele e disse: se prostre e adora essa imagem. Satanás usou uma outra estratégia. Ele leva Jesus num pico muito alto, num monte muito alto, e mostra o reino e a glória do mundo, e disse para Jesus: se você prostrado me adorar, porque isso é idolatria, quando você se prostra diante de algo, se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso, os reinos deste mundo e a glória deste mundo. E Jesus responde Satanás com a palavra, dizendo: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Jesus foi tentado a se dobrar a Satanás, e o prêmio que Satanás queria oferecer, entre aspas, seria a glória e os reinos deste mundo. Pessoas estão constantemente buscando uma glória neste mundo. Pessoas constantemente estão buscando poder, dinheiro, conquista, fama, reconhecimento, selos de verificação, curtidas, likes, comentários, visualizações, ostentação. E tudo isso tem se tornado para muitos ídolos no coração das pessoas. Ananias e Safira amaram mais o dinheiro do que o próprio Deus, e por amarem mais o dinheiro do que o próprio Deus, mentiram para o Espírito Santo e tiveram suas vidas ceifadas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e o amor ao dinheiro é um tipo de idolatria. Por isso que Jesus nos diz: não há possibilidade, não há como servir a dois senhores, porque se você vai agradar um, você vai desagradar a outro. E Jesus vai mais profundo, ele diz: não há possibilidade de adorar a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Por isso, nós precisamos constantemente estarmos vigilantes, amados, para que nenhum ídolo, como eu disse, pode ser algo, alguém, uma pessoa, uma situação, algum lugar, tome o lugar de Deus no nosso coração. E quando isso acontece, quando algo toma o lugar de Deus no nosso coração, é quando nós nos prostramos mais para essa situação, mais para essa coisa, do que nos prostramos para o nosso Deus. Hoje, as pessoas muitas vezes se prostram diante de um diagnóstico médico, e não se prostram diante de Deus para que elas sejam curadas. Hoje as pessoas falam das suas doenças como se elas fossem especialistas, mas elas não falam da especialidade do seu Deus que pode curá-las, do poder do seu Deus que pode curá-las. Muitas vezes nós somos levados constantemente pelas nossas emoções, e colocamos a nossa emoção no centro de tudo, e deixamos aquilo que Deus tem para nossas vidas de lado, deixamos a glória de lado, deixamos a presença de lado. E o povo de Israel, todas as vezes que pecou contra Deus, ou a maior parte das vezes que pecou contra Deus, foi porque levantou ídolos em seus corações, adoraram outros ídolos e se esqueceram de Deus. No tempo de Elias, houve 3 anos de seca, 3 anos e meio de seca, porque o povo começou a adorar Baal, que era o deus da fertilidade, junto com a sua esposa Azerá. Eles criam que Baal era o deus da provisão, o deus que traria os recursos, o Deus que traria fertilidade para suas sementes, para suas colheitas, para suas plantações. Deus mandou a seca para o povo, através da profecia de Elias, porque o povo se prostrou a Baal, e diante do altar que Elias levantou, Elias disse para o povo: vocês precisam escolher o lado que vocês vão, ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram a Baal.
Porque o povo estava perdido, acreditando na cultura de um outro povo. Começaram também um deus fenício, que era Baal. Fenício e cananeu começaram a adorar Baal por uma cultura de um outro povo, e começaram a fazer de Baal o seu Deus. A punição foi a seca. E Deus, no Antigo Testamento, constantemente se voltava com os seus profetas, levantava os seus profetas para corrigir o povo do caminho errado que eles estavam vivendo. Como eu disse, no nosso meio nós não temos essa espécie de problema de ídolos como imagem de escultura, assim espero eu. Mas existem outros ídolos que são levantados no nosso coração, que são muitas vezes imperceptíveis aos nossos olhos, sutis. O ser humano está constantemente buscando um super-herói que o represente, uma série, um filme, um artista, uma música, uma pessoa, um pastor, um time de futebol, um jogador, um esporte, um político que os represente. Quando éramos adolescentes, gostávamos tanto de certo artista, de certa banda, que nos vestíamos conforme eles se vestiam. Eu tinha um vizinho que amava a Legião Urbana, e ele começou a se vestir como o Renato Russo, deixou a barba crescer, e começou a imitar a voz do Renato Russo. Então quando você passava na rua, ele estava tocando violão, e a voz dele parecia muito com a voz do Renato Russo, porque aquele homem se tornou um ídolo para ele. E ídolo é tudo aquilo que toma a centralidade de Deus no nosso coração. Infelizmente essa geração de jovens tem sido, por muitos momentos, levado por ídolos do futebol, do funk, da ostentação. Ídolos que estão numa McLaren, numa Ferrari, ou com correntes e joia de ouro. E muitos têm se perdido buscando aquilo que elas conseguem enxergar de bom na vida das outras pessoas, e idolatram aquelas pessoas, amam com toda a sua devoção, trocam até mesmo a glória de Deus, a presença de Deus, por essas pessoas. A idolatria pode ser uma pessoa, pode ser uma emoção, pode ser uma situação, e pode ser um lugar específico. E nós não podemos ser levados como aquele povo de Israel, que constantemente era levado a adorar outros ídolos, a adorar outra cultura, a adorar outros deuses pagãos, porque era mais confortável para eles. Tem pessoas que começam assistindo uma série, e de repente tudo que é falado naquela série se torna uma verdade tão grande para ela, que aquilo ultrapassa o poder da Bíblia. Certa vez eu estava no trabalho e o cara dizendo: puxa, se eu pudesse eu me vestir igual o Thomas Shelby do Peaky Blinders. Eu sou fãzaço de Peaky Blinders, você sabe. Se eu pudesse eu me vestir igual ele, eu me portava igual ele. O homem tem que ser daquela forma, tem que ser duro, tem que ser valente, tem que ter a cara fechada, não pode ter muito sorriso. E eu olhei para ele e falei: o seu parâmetro é o Thomas Shelby de homem? O seu parâmetro de homem é um personagem fictício, e que nem é tão bom assim, porque traía a esposa, usava droga, matava todo mundo. Então, puxa vida. E muitas pessoas levam um tipo de personagem, trazem para dentro da sua realidade, e vivem aquilo intensamente. Vivem aquilo, compram camisa, roupa, boneco, fazem tatuagem, e isso e aquilo outro. Amados, achar que isso é normal é errado. Isso não é normal. Uma coisa é você gostar de algo, uma coisa é aquilo se tornar tão real para a tua vida, tão poderoso para a tua vida, que começa a tomar um espaço na tua vida que só pertence a Deus.
um espaço que só pertence a Jesus Cristo. Constantemente somos levados a levantar ídolos no nosso coração, e nós precisamos estar vigilantes como igreja brasileira evangélica, porque nós amamos apontar o dedo para X, Y, Z por causa das suas imagens de escultura, por causa de uma cultura romana, mas muitas vezes nós também temos ídolos no nosso coração, que não são como esses de imagem de escultura, de cera, de pedra ou de gesso, mas que estão enraizadas dentro do nosso coração e nos levando a pecar, e nos levando a nos distanciarmos de Deus. Mateus 7, ou melhor, Mateus 10, verso 37, diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Essas palavras são de Jesus. De verdade, eu não queria estar pregando essa palavra, porque eu sei o peso que é fazer isso. Dificilmente você vai ver alguma outra pessoa falando sobre idolatria. Pesquisa na internet, você vai ver se você encontra uma palavra sobre idolatria. Só que eu estou como um profeta do Senhor aqui nessa noite, porque para entrarmos no novo tempo, para entrarmos numa nova estação, os ídolos precisam ser tirados. Os ídolos precisam ser retirados. Jesus disse: se você amar mais a sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Cara, é muito pesado isso. E se você amar mais o seu filho e a sua filha mais do que a mim, você também não é digno de mim. Quantas vezes eu já ouvi: puxa, se eu perder o meu filho, se eu perder minha filha, minha vida acabou. Se eu perder o meu filho, eu não sei o que vai ser da minha vida, já era, acabou. Olha o que a Bíblia diz para você aqui: se você amar mais o seu filho do que a Jesus, você não é digno dele. Foi ele que disse isso. É forte, é difícil, é duro, mas é a palavra. Quando lemos uns versículos antes disso aqui, Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E a palavra é espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra que entra sobre as nossas vidas e que tem o poder de tirar aquilo que é nosso e fazer com que aquilo que é de Deus floresça, prospere sobre as nossas vidas. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E quem se apegar à sua própria vida, vai perdê-la. Como eu disse, o humanismo faz com que nós nos coloquemos no centro, coloquemos a nossa emoção no centro de tudo, e nos esquecemos de Deus. Mas quem abrir mão da sua própria vida por minha causa, não é abrir mão da sua própria vida por outra coisa, não é abrir mão da sua própria vida para tirar um lazer, não é abrir mão da sua própria vida para morar fora, não é abrir mão da sua própria vida para realizar os seus sonhos. Quem abrir mão da sua própria vida por minha causa, por Cristo Jesus, diz ele, vai encontrar a sua vida. Quem abrir mão da sua por mim, encontrará a vida eterna, encontrará vida e vida em abundância. Estão aí, amém, igreja? Por isso nós fomos chamados por um caminho de cruz. Nós somos chamados para passar por um caminho onde nós recusamos a viver para nós mesmos.
nós recusamos constantemente os ídolos, nós recusamos os bezerros de ouro. Tem um amigo meu que talvez esteja assistindo agora essa live, que eu estou num processo de falar de Jesus para ele constantemente, e ele acompanha da casa dele em Caçapava os cultos, e ele, Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Eu disse para ele assim: tome cuidado com o teu bezerro de ouro. Porque constantemente somos induzidos pela maldade do coração do homem a levantar bezerros de ouro. Pode ser o Bolsonaro, mas também pode ser o Lula, mas também pode ser o X, pode ser o Y, pode ser o Z, pode ser um jogador de futebol, pode ser uma torcida, pode ser um time. Quando eu vou no estádio torcer pelo meu time, eu vejo os caras dizendo e cantando na torcida do Morumbi, eu sou São Paulino, dizendo: no dia que tudo existir, eu não quero sorrir nunca mais. Aí você olha para a torcida do Corinthians: eu vivo por ti, Corinthians. Você pode achar isso comum, mas para mim não é. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós não podemos achar certo tipo de coisas comuns. Imagine Pedro no meio da torcida do São Paulo dizendo: no dia que tu desistir, São Paulo, eu não quero desistir nunca mais, não quero existir nunca mais, quero sorrir nunca mais. Imagine Paulo na torcida do Corinthians dizendo: eu vivo por ti, Corinthians. Você consegue imaginar isso? Não, você não consegue imaginar. Sabe por quê? Porque isso não existe para os nossos pais da fé. Não existe essa possibilidade para os nossos pais da fé. E onde que nós nos perdemos? No meio do caminho. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ele, por tanto te amar, Ele tem ciúme de você. Amém, igreja? Ele tem ciúme, portanto Ele te amar. A Bíblia fala que Ele fez de nós um povo santo, uma propriedade exclusiva de Deus. Se Ele fez de nós um povo, uma igreja, um corpo, Ele não deseja que nós venhamos mutilar esse corpo. Ele não deseja que nós venhamos trocar a glória dele por qualquer outra coisa. Porque no dia que nós trocamos a glória de Deus por qualquer outra coisa, por qualquer outro esporte, seja jiu-jitsu, capoeira, taekwondo, futebol, basquete, se nós trocamos por qualquer outra coisa, esporte, pessoas, mulher, filho, dinheiro, fama, status, por qualquer outra coisa, nós levantamos um ídolo sobre o nosso coração. Olha o que o apóstolo João diz para a gente encerrar. Você deve estar dando graças a Deus, acaba logo essa palavra, Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, verso 20. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Olha isso, igreja, olha esse texto, olha a profundidade dessa palavra. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, e Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Olha o amor de um homem que andou com Jesus, que debruçou sua cabeça sobre o peito de Jesus. Nós só conseguimos reconhecer um Deus falso,
quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, e nós um dia não conhecíamos esse Deus verdadeiro, mas hoje pela sua graça e misericórdia Ele nos alcançou, e nós sabemos quem é o Deus verdadeiro de toda a terra, e o nome dele é Jesus Cristo. E não apenas conhecemos, mas nós temos relacionamento, comunhão com Ele. E se temos relacionamento com Deus verdadeiro e comunhão com Deus verdadeiro, nós sabemos reconhecer o que é falso. Você só sabe reconhecer o que é falso quando você tem propriedade sobre aquilo que é verdadeiro. Como que você reconhece uma roupa falsa? Porque uma roupa original, ela contém detalhes, uma costura, algo que a roupa falsa não contém. E como que você consegue, por exemplo, se você vai tirar um RG, como que a polícia, a Polícia Federal consegue saber se o passaporte ou o RG é verdadeiro e o outro é falso? Porque ele sabe muito bem o que é verdadeiro. Quando alguém olha uma nota verdadeira e uma falsa, quem é especialista no que é verdadeiro consegue identificar o que é falso de longe. Nós conhecemos o que é verdadeiro, Jesus, e nós temos relacionamento com Ele, comunhão com Ele. E se conhecemos o Deus verdadeiro, nós podemos reconhecer tudo aquilo que é falso, ou seja, tudo aquilo que vai tomar o lugar de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que João nos diz: filhinhos, afastem-se dos ídolos, porque constantemente o homem é tentado a cair em idolatria. A vida de Deus, ou melhor, a vida com Deus, consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e buscar o seu reino em primeiro lugar. A palavra nos diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Por isso nós precisamos, com sincero coração, como Davi, dizer ao Senhor, Salmo 139, verso 23 ao 24, como o salmista diz: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Amados, nós temos que tirar tudo do nosso caminho que nos impede de chegar mais profundo em Deus. Tudo aquilo que nos impede de ter uma profundidade, de um relacionamento verdadeiro com o nosso Pai. Jesus morreu por isso. Jesus morreu por isso. Morreu para que eu e você tivéssemos acesso à sala do trono, ao santíssimo lugar. E não podemos deixar que situações, lugares, pessoas, o conforto, o dinheiro tomem o lugar e a centralidade de Deus sobre o nosso coração. Que para vivermos o novo tempo, que os ídolos caiam por terra, que os ídolos sejam deixados de lado, para que possamos entrar num novo tempo na presença de Deus, como família, como igreja, como povo de Deus. Deus tem nos falado a respeito de mudar o curso do rio e de um tempo novo sobre essa igreja, um tempo de vivermos coisas sobrenaturais, um tempo de avançarmos como igreja. Mas antes de entrarmos na terra, precisamos examinar o nosso coração e tirar tudo aquilo que talvez tenha tomado o lugar do nosso Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça.